Boa tarde a todos e todas. A gente está só aguardando a entrada aqui da doutora Josiana França para iniciar mais uma live do Ministério Público sobre agora o tema da proteção das vítimas. Estou chamando aqui a doutora Josiana e a gente vai tratar então da questão importante que é a defesa da vítima e os direitos da vítima. E o papel do Ministério Público na defesa desses direitos. Então, a gente está aqui dando início. A doutora Josiana está aqui já conosco. Boa tarde, Josiana. Boa tarde, querido. Boa tarde a todos os colegas, aos amigos. Boa tarde a todos. Bom, essas lives que têm ocorrido e que têm tratado dos mais variados temas, elas são importantes para que o Ministério Público divulgue o seu trabalho para o próprio Ministério Público e também para a sociedade. E a gente tem procurado justamente mostrar que o Ministério Público, o CEAF, a escola, para mostrar, e o CAU Cidadania e outros órgãos, para mostrar o que o Ministério Público vem fazendo em termos de atuação nas mais diversas áreas, com ênfase na pandemia, mas não só. E hoje a gente vem tratar de um tema que é um tema que vem preocupando toda a população do Estado e que não é um tema novo, né? Na verdade, quando você fala em Ministério Público, normalmente as pessoas pensam logo na atuação criminal. E eu venho repetindo, e algumas lives têm demonstrado isso, que também a atuação na proteção dos direitos humanos e na tutela coletiva é igualmente importante. E em relação ao crime, quando se fala, se pensa muitas vezes no autor do crime, mas também nós temos, na maioria dos casos, uma vítima que foi vítima daquele crime e que sofreu muitas vezes um trauma severo, consequências graves dos crimes, das mais variadas formas, violência física, violência sexual, e a gente queria conversar um pouquinho hoje com você, para você explicar, Josiana, qual é o papel do Ministério Público, o que ele tem feito na proteção dos direitos da vítima, dos direitos humanos da vítima. E aí a gente queria te ouvir e começar perguntando para ti, então, isso. Qual é o papel do Ministério Público na proteção da vítima? E existe um núcleo específico do Ministério Público para tratar da proteção da vítima? Boa tarde a todos. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de conversar sobre essa proteção à pessoa da vítima. Muitíssimo obrigado à nossa escola por nos dar essa oportunidade, né, de falar sobre essa proteção integral à pessoa da vítima. A gente sempre fala, quando fala de Ministério Público, fala da questão do aspecto penal, fala sobre a questão da responsabilização do autor da infração. E é muito importante que a gente não esqueça da vítima dessa violência, né? Dessa pessoa que muitas das vezes fica adoecida, que adoece por conta dessa violência. E foi justamente pela convivência com esse processo de violência que os colegas do Ministério Público, meus amigos profissionais do Ministério Público, perceberam a necessidade de se trabalhar, de se cuidar da vítima. Então, os colegas promotores sempre colocaram isso, a necessidade que o Ministério Público tem de trabalhar a pessoa da vítima, de cuidar da pessoa da vítima, de se começar a fazer um trabalho para se criar políticas públicas de proteção à pessoa da vítima. Então, por conta do trabalho, né, da vivência dos colegas do Ministério Público, foi que surgiu, da necessidade desses colegas, foi que surgiu o MAV, o Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência, que foi criado no ano de 2019, através do Ato Normativo 24, né, que criou esse núcleo, que como obrigação essa proteção. Somos um núcleo promotor. Todos
conhecermos que o nosso trabalho funciona, porque nós trabalhamos em rede, sozinhos não fazemos, nós não conseguimos. Tá? Nós nós começamos inicialmente fazendo, para funcionar, termos de cooperação técnica. Nós fizemos esses termos de cooperação técnica com algumas secretarias, e essas secretarias disponibilizaram pessoal, equipamentos para que o núcleo funcionasse. Hoje nós... A pessoa, quando chega, a pessoa pode chegar ao UAV espontaneamente, é o que nós chamamos de busca espontânea, voluntariamente. A pessoa pode chegar a nós encaminhado, qualquer pessoa, qualquer órgão, qualquer entidade, pode encaminhar a pessoa ao UAV, ou a pessoa, ou através de ou de ofício. Nós tomamos conhecimento de um fato e nós podemos procurar essa vítima de violência. São essas três formas, basicamente, que as pessoas chegam até nós. Quando essa pessoa chega até nós, o nosso primeiro ato em relação a essa pessoa é o acolhimento. É chegar a essa pessoa e criar um vínculo com aquela vítima. É dizer para ela... Josiana, sem querer interromper, eu acho que algumas pessoas estão reclamando do áudio. Se puder falar um pouquinho mais perto... acho que ajudaria um pouco, não sei se é isso, aumentar, mas vamos continuando aqui. Você estava falando, então, que o NUAV... Prejudicou? Deu para ouvir? Vamos checar aqui, o pessoal pode confirmar aí, quem está em casa pode confirmar se está ouvindo melhor agora. Pronto, eu falar... Dá um ok aí. E aí vamos continuar aqui. Então, a Josiana estava falando da questão do acolhimento e... e que o Ministério Público recebe as pessoas. Como é que é feito isso? Qualquer pessoa pode procurar o Ministério Público? Pronto, qualquer vítima de violência, de qualquer tipo de violência, ela tem acesso ao serviço do NUAV, certo? Ela pode vir espontaneamente ou ela vem encaminhada. Então, nós chegamos até ela de ofício, tomando conhecimento daquela violência. Quando ela chega até nós, a nossa equipe multidisciplinar a acolhe. Nós fazemos o acolhimento dessa pessoa. Muitas das vezes, a gente dá preferência a esse atendimento no próprio domicílio da vítima, para a gente conhecer a realidade daquela pessoa. Quando ela tiver alguma dificuldade de chegar até nós vamos à casa dela. Nós vamos ao domicílio daquela vítima. Senão, ela vem até nós. E aqui nós fazemos o acolhimento e a escutamos. Nós fazemos aqui a oitiva especializada. Nós cumprimos o que diz a lei, né? O preceito legal. A gente faz essa escuta especializada não só em relação a crianças e adolescentes, mas também a quem é maior de idade, para evitar a questão da revitimização por quem já passou aquele sofrimento. Não só para quem é adolescente, porque você narrar um fato que traz sofrimento, ele traz prejuízo não só para quem é adolescente, mas para quem também sofreu aquela violência e tenha que narrar por várias vezes. Então, a gente evita esse processo de revitimização e, para isso, a gente tem profissionais no DUAV preparados para isso. Então, a gente faz esse acolhimento e colhe as demandas. Então, a gente tem aqui demandas de educação, demandas de saúde, são demandas sociais. A gente colhendo essas demandas por parte daquela vítima de violência, a gente de que forma a gente vai cobrir, atender aquelas demandas. Não é pegar e encaminhar ofícios. Nós não somos distribuidores de ofícios. Ninguém vai chegar aqui, a gente vai encaminhar
encaminhar ofício e achar que isso é um atendimento. A gente encaminha os ofícios, a gente faz o acompanhamento. São vários os casos que a gente recebe. A gente tem a parceria, a gente trabalha com inúmeros órgãos. É interessante os casos, por exemplo, a gente é muito demandado aqui, Enéas, pelo IJF, Instituto José Frota. Chega uma pessoa no Instituto José Frota, foi vítima de uma violência, de uma tentativa de homicídio. Ele chega vivo lá. Ele foi socorrido. Não foi registrado nenhuma ocorrência. Perante a Polícia Civil, não houve nenhum registro. O IJF entra em contato conosco, relata que ele não pode retornar para casa. Nós fazemos o acolhimento no próprio IJF. Aí o IJF manda um relato para a gente, formando que ele não pode voltar para casa. A gente viabiliza o registro do BO, a gente viabiliza a realização dos exames no IML, a gente viabiliza, se for necessário, portas de entrada, programas de proteção, e aqui eu estou registrado o esforço de programas de proteção aqui no estado do Ceará. Nós temos 3 programas de proteção, o PROVIT, o PPCAM e o Programa de Defesa dos Direitos Humanos. Existe uma parceria muito forte com o Ministério Público e todas as vezes que a gente tem solicitado, a parceria é muito forte e eles têm procurado nos atender ao máximo possível. Então, a gente tem demandas das mais diversas possíveis. A questão do deslocamento urbano. Há um trabalho... Aí, antes de entrar nessa questão específica de cada um dos grupos e dos principais casos que vocês já receberam, algumas pessoas perguntaram aqui como é que está sendo o atendimento durante a pandemia. Outra pergunta aqui é se tem necessidade de BO. Acho que a resposta aqui não, mas a gente quer ouvir. Vocês têm necessidade de fazer um BO antes de ir, na verdade, e como está sendo feito o atendimento durante a pandemia, se existe um atendimento remoto? Não, é o seguinte, durante a primeira semana, em março, nós suspendemos o atendimento presencial. Mas o tipo de demanda nossa não é demanda que dá para fazer o atendimento por teletrabalho. O nosso público, na maioria das vezes, não tem nenhuma plataforma digital. Então, nós não suspendemos o nosso atendimento presencial. Nós continuamos o nosso atendimento presencial. Então, nós continuamos trabalhando aqui na sede das promotorias criminais de forma presencial. Aí temos o telefone fixo aqui o da promotoria, temos o nosso telefone celular, temos o nosso funcionamento normal. Nós estamos funcionando das 8h30 às 17 horas, todos os dias aqui no prédio das promotorias. E como é que as pessoas podem entrar em contato com o NUAV? Pronto, eu te dou já os números, tanto do WhatsApp como do telefone fixo aqui do núcleo. Certo? Tá ótimo. Eu acho que é muito importante esse trabalho aqui, inclusive recebendo muitos elogios aqui nos comentários, esse olhar de acolhimento e o olhar em favor da vítima dos crimes. E a gente queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência no acolhimento dessas vítimas. E o primeiro caso que a gente queria falar é esse caso que já acontecia antes da pandemia e que continua acontecendo e que o Ministério Público vem atuando, que é o caso dos deslocados urbanos, dessas pessoas que estão sendo expulsas de casa, seja de condomínios habitacionais, seja da sua casa, mesmo que não integre um condomínio habitacional. O Ministério Público ele recebe qualquer pessoa e o que é que vem sendo feito tanto sob a perspectiva do acolhimento da vítima, quanto sob a perspectiva de atuação em outras áreas. Porque a pessoa que perde uma casa, porque a facção
tomou aquela casa, é importante responsabilizar o autor do crime, mas é importante também garantir que isso não se repita, garantir que seja feita uma política urbanística adequada e que também aquela pessoa volte a ter uma casa, né? Porque, na verdade, ela perdeu a casa dela por uma ação criminosa. Então, o NUAV vem recebendo esses casos e como é que ele atua? Com certeza. Só antes de responder, que eu achei excelente sua pergunta, eu posso só fornecer os dados telefônicos aqui do LAV. Por favor. Telefone fixo é o 3218 7630, é o nosso telefone fixo. Repete aí para o pessoal ir anotando. 3218 7630. 3218 7630. E o celular, que é também o WhatsApp, é o 98563 4067. 98563 4067. Gente, quanto a essa questão dos deslocados urbanos, há um trabalho integrado. Não é o NUAV, não é o Ministério Público de forma integrada em todos os aspectos. É fechado em todos os aspectos, no aspecto da política pública de habitação, na política pública de proteção da vítima, na investigação, no trabalho de responsabilização. Porque quando a gente procura, quando a gente atende a vítima, quando a gente trabalha na proteção da vítima e procura detectar qual a demanda da vítima, uma das maiores demandas da vítima é justamente a responsabilização. A gente tem vivido um momento assim estranho, complicado, diferente de tudo que a gente viveu a nível nacional. E essa coisa diferente chama-se justamente essa coisa das facções, dessas organizações criminosas. Então, isso tem influenciado a questão da moradia de uma forma contundente. Então, nós temos aqui no Ceará a promotoria, né, dos conflitos fundiários, né, a nona promotoria dos conflitos fundiários e defesa da habitação. Nós temos um trabalho, eu sei bem direitinho o nome da promotoria, que hoje a titular é a doutora Giovana, porque a gente tem um trabalho integrado. A doutora Giovana tanto recebe a demanda de lá e encaminha para cá, como eu recebo aqui e encaminho para lá. Quando ela recebe, ela encaminha para cá para a gente trabalhar o aspecto da vítima e ela trabalha o aspecto da moradia, eu recebo aqui e trabalho o aspecto da vítima e encaminho para ela trabalhar o aspecto da moradia. E com isso a gente gerou um trabalho coletivo com uma série de parceiros para trabalhar respeito à moradia. A gente tem vivenciado situações de pessoas que adquiriram esse imóvel de forma legal, estão pagando o seu financiamento na Caixa ou no Banco do Brasil e que foram expulsos. E que, de repente, chegam aqui na porta da promotoria só com a roupa do corpo e não tem para onde ir. Então, a gente tem feito o acolhimento dessa pessoa, a gente tem pleiteado, tem feito o encaminhamento e tem acompanhado a delegacia para fazer o registro do boletim de ocorrência, tem encaminhado para a doutora Giovana, que faz, a gente fecha por todos os lados. A doutora Giovana faz a solicitação, né, segundo prevê a lei, da permuta, já que ela perdeu aquele imóvel, a lei prevê que seja feita a permuta, ela recebe o imóvel em outra unidade. Então, tudo que é permitido se faz em relação àquele cidadão. Mas, com certeza, aquela pessoa não sai sem uma prestação de um serviço.
Né? Eu não digo para você, Nessa, que todo mundo que vem aqui sai atendido em tudo que ele deseja, não. A gente sabe das dificuldades, as dificuldades são inúmeras, mas a gente não está aqui para enumerar as dificuldades, não, porque todos nós temos dificuldades. A gente senta, a gente sabe, mas a gente enfrenta essas dificuldades e tenta fazer o máximo possível por esse cidadão que nos procura. Apesar de todas as dificuldades. A gente tem Sobre esses pontos aí, Josiana, aí fizeram algumas perguntas que eu acho que são pertinentes e têm uma relação direta. Você já demonstrou que o Ministério Público trabalha em integração, no caso específico, por exemplo, da moradia, você com a Promotoria dos Conflitos Fundiários e da moradia, a doutora Giovana, vem fazendo um trabalho excelente há vários anos. Também você falou em outros parceiros, como a Secretaria de Direitos Humanos e Proteção Social do Estado, e aí perguntaram qual era o papel, se havia uma integração também com a Polícia Civil e Militar nesses casos em que a situação chega ao conhecimento do Ministério Público. E outra pergunta interessante que passaram aqui nos comentários foi sobre se existe uma política, existe uma política estadual de acolhimento, de recepção da vítima no Estado e, especificamente sobre o deslocado, se a pessoa tem como ter a casa de volta. Então, são 3 perguntas. Pronto. Quanto à questão da segurança pública, nós temos hoje, e há de se fazer esse reconhecimento, existe a nível de polícia militar um trabalho feito, e aqui eu gostaria de citar o nome dele, porque ele tem feito um trabalho muito bom, o Capitão Messias. Ele tem coordenado um trabalho que diz respeito ao deslocamento urbano, certo? De ocupação, de preparo dos policiais para ocupar determinado, aonde se tem conhecimento de que está ocorrendo ocupação, expulsão, certo? Ele tem feito um trabalho com o apoio do comando da Polícia Militar, Coronel Alexandre, que é uma pessoa que a gente sente que tem essa sensibilidade. Ele tem feito um trabalho de investir nessa polícia comunitária, nessa polícia que bate na porta da casa da pessoa, nessa polícia que é referência para esse cidadão de segurança, de que o cidadão vai enxergar naquele homem policial aquela pessoa que está ali e que vai garantir a sua segurança. O policial amigo, não o policial que eu tenho medo. Então, o Coronel Alexandre, nesse trabalho que está sendo feito pelo Capitão Messias, ele quer implantar essa polícia, certo? Que está presente, essa polícia que está lá nesses lugares, que estão sendo ameaçados de expulsão. A gente tem vários exemplos desse e que há esse trabalho reconhecido. Então, assim, a gente tem feito um trabalho de parceria nesse aspecto com a Polícia Militar, que tem sido muito eu acho que o reconhecimento tem que ser feito, ele também tem as dificuldades, a gente sabe das dificuldades, mas isso é um trabalho que tem sido um investimento nessa polícia, o preparo do policial para trabalhar essa cidadã é importante para que a sociedade, para que o cidadão que mora nesse bairro, que a facção quer dominar, ele confie no policial militar que está lá. E essa questão da retomada, que foi perguntado já. É possível a retomada? Assim, a gente sabe que, assim, na verdade, cabe a rescisão do contrato e, eventualmente, a reinclusão na política habitacional, mas o que é que vem sendo feito em relação, ou o que é que pode ser feito em relação a essa questão da moradia da pessoa que teve a sua residência tomada por uma facção, por um criminoso? Pronto, o que é que acontece? Geralmente, quando a pessoa é expulsa, ela não quer retornar. Existe o receio, existe o medo, mesmo que a gente diga, volte, a gente garante, ela tem o receio, porque ela foi ameaçada. Aí o que é que faz? Entra-se com o pedido de permuta. A doutora Giovana faz isso direto. Entra com pedido de permuta, ela vai para outro empreendimento. Aqueles empreendimentos que estão ocupados indevidamente, ou seja, que foram negociados. Porque o que está acontecendo? Eles expulsam, né, as organizações criminosas, expulsam as pessoas e estão se capitalizando com a venda desses imóveis.
Então, as unidades que estão ocupadas, né, indevidamente, já aconteceu aqui do Ministério Público Federal, juntamente com o Ministério Público Estadual. Quer dizer, a pessoa que vendeu deu um golpe, deu a aparência de que a Estão compra... dizendo que está sem áudio. Tenta aí ver de novo, porque parece que o áudio caiu. Volta aí, fala. Estão ouvindo agora? Está ouvindo? Estão dizendo que está sem áudio. Áudio falhando, Vocês estão sem Eu áudio? estou te ouvindo, mas voltou o áudio. Voltou. Podemos continuar, então. Pronto. Então você estava falando da retomada. E Pronto. aí é bom explicar que Pronto. o traficante não fica, que cabe a rescisão do contrato. Não, E, portanto, pronto. volta para... Pronto, porque na maioria das vezes ele quer se capitalizar com esse imóvel. Ele expulsa e vende. As pessoas que estão comprando alegam muitas das vezes que compram de boa fé, porque viram a venda do imóvel no Facebook, viram que no imóvel foi oferecido no OLX, e por isso, por ser público, e ainda levaram para assinar um documento no cartório. Então, eles tentam dar uma aparência de legalidade. O que a gente alerta é que é ilegal, não pode, é crime comprar esses imóveis, que não adianta alegar esse tipo de coisa, porque como o Ministério Público, aconteceu há pouco tempo, entrou com uma ação, e essas pessoas que compraram a 10 mil, 15 mil esses imóveis, todas elas tiveram prejuízo, perderam esses imóveis. Não Esse é um importante alerta, então. É um importante qualquer alerta. negócio feito com um imóvel que foi retirado ilegalmente por uma facção é nula e quem comprou vai ficar no prejuízo. Então, isso é algo muito importante. E eu queria complementar essa questão e começar a entrar no outro ponto, que é as vítimas que vão até o NUAV. Elas têm a garantia do sigilo. E em relação às facções, eu sei que há atuação em relação ao caso dos deslocados, mas também existem atuações em relação à questão, por exemplo, de vítimas de chacinas, de violência, inclusive às vezes por agentes do Estado. Essas pessoas podem procurar o Ministério Público e é garantido plenamente o sigilo da oitiva, elas podem confiar que elas vão ser ouvidas e que aquilo ali não vai ser repassado e que vai ser garantido o sigilo? Com certeza, a nossa maior preocupação é a proteção dessa vítima. Jamais nós iríamos pegar um depoimento que pudesse comprometer a segurança dessa pessoa. Nós lidamos aqui, a gente lida aqui com situações seríssimas, com casos assim, que eu fico pensando, meu Deus, a nossa natureza humana já chegou a esse ponto de homicídios nessa situação. Então, aqui, como porta de entrada dos programas de proteção, a gente toma o maior cuidado, a gente explica para a testemunha que existem algumas saídas, algumas situações que nós podemos utilizar para preservar o sigilo. O próprio depoimento, que a gente chama testemunha sem rosto, em que a gente pega o depoimento e que a qualificação, ela não fica, ela não aparece. E aqui eu gostaria de fazer um registro, né, da ajuda que nós temos todos os dias da 12ª Delegacia da Divisão de Homicídios, que é a Delegacia dos Desaparecidos e Proteção às Pessoas, na pessoa da doutora Arlete. Todos esses depoimentos sigilosos nós pegamos com ela. Nós já tivemos que ir a municípios do interior, nós já fomos aos lugares mais longínquos
pegar esses depoimentos sigilosos. Nós tomamos o maior cuidado com esses depoimentos sigilosos, encaminhamos para os programas de proteção para que eles sejam, para que se tenha o maior cuidado. E isso garante a produção de uma prova, porque garante tranquilidade para que aquela pessoa possa prestar um depoimento. Não tenha medo, ela dá efetividade à justiça, porque garante que aquela pessoa fale, porque não vai ter medo de represália. Então, nós temos parceiros maravilhosos, gratidão, gratidão, gratidão. Nós temos o Centro de Referência e Apoio às Vítimas de Violência, o CRAVE, que é da Secretaria de Proteção Social. O CRAVE é um companheiro que está conosco todos os dias. Nós nos arriscamos a fazer esse nosso trabalho porque nós temos o CRAVE, porque nós temos a doutora Arlete, nós trabalhamos com o IJF, nós trabalhamos com os colegas do Ministério Público, nós conseguimos fazer o que nós fazemos porque nós temos os nossos parceiros. Nós trabalhamos com números, nós trabalhamos com a Secretaria de Saúde, que nós encaminhamos as nossas demandas e eles atendem. Né? São inúmeros parceiros que têm nos proporcionado atingir, proteger essas pessoas que estão doentes de dores. Sabe? É muito importante isso que você está dizendo, colocar essa questão que toda atuação é feita integrada, de modo sigiloso e também com um acolhimento adequado das vítimas que estão no momento de fragilidade, muitas vezes de medo, muitas vezes de trauma justificado, e é papel do Ministério Público, em conjunto com outros órgãos, em primeiro lugar, proteger a vítima, em segundo lugar, responsabilizar os agentes que cometeram esses crimes para que eles não cometam mais. No caso específico dos homicídios, das vítimas de chacina, das vítimas de violência, o que é que o Ministério Público faz, como é que ele atua, inclusive integração na questão da responsabilização dos autores desses crimes. Pronto. Nos crimes, a gente tem uma parceria muito grande com a divisão de homicídio. Os delegados recebem as vítimas lá, quando há algum flagrante, eles nos acionam, a gente vai lá, recebe na própria divisão as pessoas, traz para o NUAV e a partir daquele momento, quem passa a cuidar daquelas vítimas somos nós. Os próprios colegas que atuam nas vagas dos júris, nos casos de homicídio, eles encaminham essas vítimas. Durante uma oitiva, eles percebem o sofrimento, o adoecimento dessas testemunhas, desses familiares dessas vítimas, eles encaminham para a gente. Eles escutam alguma afirmação de que esses familiares estão sendo ameaçados, os colegas encaminham para a gente. E a gente começa um trabalho sempre em comunicação com esse colega titular em relação àquela pessoa. Os colegas começaram a conhecer o trabalho do NUAV, os colegas do interior também. Nós já recebemos convites. Nós fomos convidados pelo colega Zé Borges, na época que estava em Sobral, para ir a Sobral, interagir em Sobral, foi muito bom. Nós já fomos a Madalena, foi maravilhoso a reunião em Madalena. Houve uma reunião com o Conselho Tutelar. Nós já tivemos a oportunidade de ir a alguns municípios convidados pelos colegas promotores. Nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso com o MUINC agora, em relação a essa questão do Exposa de Fortaleza. Eu queria esse momento agora para externar, né? Eu tenho 51 anos de idade, mas na minha época de estudante, eu falei a minha idade, porque na minha época de estudante, eu nunca percebi o que a gente está visualizando hoje. E eu queria dizer para as meninas que vivenciaram isso, que eu sei do receio, né? Às vezes a gente estava se questionando, porque a gente está procurando conversar com as meninas e muitas se negam a falar. E uma delas nos disse que o que elas queriam era fazer essa exposição, né? Porque já era suficiente, porque alguns foram demitidos. E eu a questionei. Você acha que isso é suficiente? A gente costuma, às vezes, no Brasil, as coisas pegam fogo, depois o fogo baixa,
e tudo é esquecido. Né? Aí vai acontecer de depois, todo mundo, os professores ou esses alunos voltam a ensinar, tudo cai na normalidade e fica o dito pelo não dito. E quem praticou essas aberrações não vai ser responsabilizado. Às vezes a gente diz que a justiça não funciona, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? A gente tem que fazer a nossa parte. A gente garante a vocês, a gente garante a essas meninas que foram vítimas desses absurdos toda a proteção, todo o sigilo. A gente está recebendo, a gente está acolhendo com todo carinho, com todo respeito, com todo cuidado, né? Para que aqui seja feito um trabalho de responsabilização. A gente está pedindo, a gente divulgou o material, a gente está atendendo independente de responsabilização. O atendimento aqui não é, o objetivo aqui não é o da responsabilização. A gente está acolhendo as vítimas, mas a gente estimula a responsabilização. Até porque a grande maioria das vítimas, uma das maiores demandas é justamente o da responsabilização. Mas as pessoas às vezes falam, é cultural. Que cultura é essa? Uma cultura que maltrata? Uma cultura que faz o que faz com a gente vai silenciar? O NUAV acompanha. A gente queria, inclusive, complementar essa questão, entender melhor, assim a vítima, então, você esclareceu muito bem. A vítima que procura o NUAV pode ser qualquer vítima, foi perguntado aqui em tese, pode ser uma vítima, inclusive um agente do Estado, se ele sofreu uma violência, que quer ser ouvido, precisa ser ouvido pelo Ministério Público, está numa situação de fragilidade, uma situação de vulnerabilidade, ele vai ser ouvido pelo NUAV, que recebe a todas as pessoas. Eu não sei se você tem estatística de quantas pessoas são recebidas mensalmente pelo NUAV, uma pessoa perguntou aqui, eu não sei se você tem, mas se você tiver, seria interessante dizer. E aí a gente começa a entrar, você já começou um tema que vale a pena aprofundar. E, na verdade, todos esses crimes que a gente mencionou até aqui, os crimes de uma pessoa que foi vítima de uma facção, que foi retirada de sua casa, o familiar foi vítima de um homicídio ou de uma tentativa de um homicídio. Todas pessoas extremamente vulnerabilizadas, e o NUAV escuta, faz uma escutativa, acolhe e somente em concordância com o que disser a pessoa é que vai ser feito uma oitiva formal para eventualmente ser aberto um procedimento. E aí a gente entra no outro ponto, que é justamente esses crimes sexuais, que são uma questão particularmente difícil de ser tratado, porque as pessoas têm muito medo de denunciar, com medo de se expor. E aí, mas ao mesmo tempo, o que acontece é que o perpetrador, o autor do crime, acaba muitas vezes impune, porque as pessoas, por razões até justificadas, têm medo, têm vergonha de depor, mas por essa razão, sem que seja investigado, sem que o Ministério Público, a polícia, o NUAV em especial, tomem conhecimento desses crimes, eles vão acabar ficando impunes. E aí eu queria perguntar para ti, Josiana, como é que é feita a oitiva, inclusive essa questão da oitiva especializada da pessoa que foi vítima de violência sexual, seja um adolescente, seja mesmo um adulto, porque é um crime que mexe com qualquer pessoa e que a gente tem que, na verdade, a sociedade para que esse tipo de crime não seja mais tolerado e que as pessoas não sejam muito impunes. E também é bom lembrar que, na verdade, a responsabilização ela tem um papel para cumprir também o papel do direito penal, o papel da proteção da vítima também, porque uma responsabilização cumpre as funções da pena e também garante que não haja impunidade. Então, você podia explicar um pouquinho melhor sobre a atuação do Ministério Público em relação a esses crimes sexuais? Pronto. A questão dos crimes sexuais, como eu falei, a gente tem o maior cuidado. Nós estamos hoje com 6 psicólogas, todas elas com especialidade na escuta especializada, né? Todas elas
com trabalhos voltados para a escuta especializada. Isso para a gente é muito importante, porque a gente percebeu o adoecimento das vítimas. É impressionante o adoecimento. Não tem nenhuma vítima que chegue aqui que não tenha demanda de saúde, adoecimento, algum tipo de adoecimento mental, adoecimento psicológico, desse tipo. Então, assim, a gente faz o acolhimento e existe um respeito muito grande nesse aspecto. Então, se ela vem aqui, se o que a gente oferece é acolhimento, então a gente não vai forçá-la, né? Forçá-la a nenhum tipo de situação. Então, se ela não quer responsabilização, ela vai ficar no acompanhamento psicológico. Mas esse acompanhamento, o que é que tem acontecido? Esse acompanhamento psicológico vai fortalecendo, consequentemente, vai fortalecendo aquela menina, certo? E ela acaba passando a enxergar que a responsabilização é necessária, que ela faz parte da mudança dessa cultura. Enéas, tem algo, certo, que nos chamou muito a atenção aqui no UAV. Nós acompanhamos o caso de Uruburetama, juntamente com o NUINC e os promotores naturais lá de Uruburetama, no caso, à época, o Marlon. Uruburetama foi uma situação que nos deixou assim, extremamente estarrecidos. O que é que acontece lá? O primeiro caso de violência que se tomou conhecimento em Uruburetama foi em 1994. Em 1994, as vítimas, à época, tentaram externar, tentaram falar sobre o que aconteceu. À época, elas tiveram as suas casas apedrejadas. À época. Então, elas silenciaram. Elas silenciaram. De lá para cá, ano passado, 2018, quando veio à tona o assunto novamente, todo mundo perguntou por que isso está acontecendo há tanto tempo, por que ninguém nunca falou? É muito simples, é muito fácil colocar a coisa dessa forma, né? sem analisar a situação. Então, assim, o medo, o silêncio, ele é imposto de uma forma. O preconceito, o machismo na cidade, nós fomos à cidade. A gente fez busca ativa na cidade, nós fomos de porta em porta. A dificuldade para a gente conseguir falar com as moradoras daquela cidade, elas eram apontadas pelas pessoas da cidade de Uruburetama. Elas viraram chacota na cidade. Nós fomos a uma casa, quando nós entramos, né, que a vítima começou a conversar conosco, a mãe da vítima estava na cozinha. Quando ela viu sobre o que era, ela saiu correndo da cozinha, foi para a sala, ficou na frente da filha, olhou para a filha e disse assim, você não fale nada, porque você sabe que só vai sobrar para você. Não adiantava repreender a mãe, porque ela estava achando que no papel dela ela estava protegendo a filha. Então o silêncio é uma lei para eles. Agora, você rompeu o silêncio numa cidade em que todo mundo se voltou contra quem teve a coragem de denunciar. Quer dizer, aí é a cultura e todo mundo vai se render a essa cultura e nós vamos deixando essa cultura se estender e nós que temos filhos e nossos filhos vão começar a ser fruto também, ser vítimas dessa cultura mais lá na frente. Vamos ter nossas filhas dentro dos colégios, tendo seus seios apalpados por professores. Eu não estou dizendo, eu estou exemplificando futuramente, porque é uma cultura e é difícil de romper essa cultura. E aí, assim, é importante ressaltar que nesse tipo de caso, se a pessoa é vítima de uma violência sexual mais especificamente, ela pode procurar o NUAV, sendo inclusive de outros municípios, se há uma situação, vai acolher e vai fazer os encaminhamentos necessários. Mas, em primeiro lugar, acolher e mostrar que para o Estado e para o Ministério Público não existe réu acima da lei, praticou qualquer crime, praticou um crime de violência sexual, por exemplo, ele tem que ser responsabilizado, independente dele ser uma autoridade pública, dele ocupar um cargo, dele ter dinheiro, a lei tem
pode e vai ser para todos, e esse é o papel do NUAV, acolher adequadamente qualquer vítima. Então, acho que é muito importante, e aí esse caso Uruburetama, ele é muito emblemático, tanto pela função que ocupava o acusado, né, o réu, quanto pelo número de pessoas que foram prejudicadas e pelo tempo que isso perdurou. E aí você tocou um ponto muito importante, que é esse: enquanto não é feita a responsabilização, o agente impune continua praticando, e aquelas pessoas que são vítimas ficam revitimizadas, muitas vezes censuradas e tratadas inadequadamente, sendo que elas já foram vítimas e passam a ser vítimas de passam a ser vítimas de uma humilhação pública e não podem, na verdade, expor a sua dor. E aí é importante, então, o NUAV, ele atua também, ele pode ouvir um caso do interior, trabalhar junto com os colegas. Como é feito isso em relação ao interior do Estado? Pronto, a nossa atribuição, ela é estadual, né? O ato normativo que criou o NUAV diz que a nossa atribuição é estadual. Por isso que nós atuamos lá em Uruburetama, por exemplo, os colegas já nos ligaram, dizendo que estavam com um adolescente em situação de risco, ele não poderia permanecer no interior. Eu entrei em contato com o colega mandou o adolescente para Fortaleza, nós acolhemos o adolescente aqui e o adolescente permaneceu em Fortaleza. Então, essas situações emergenciais, que os colegas ficam assim, uma situação muito complicada no interior, nós nos colocamos à disposição para ajudar o colega, né? A gente tem muita boa vontade, a gente sabe como é complicado no interior, então a gente se coloca à disposição, a gente tem a disposição estadual, né? A gente tem, nesses casos que envolvem crimes, nós temos atuado com o NUINC, que é o Núcleo de Investigação Criminal, lá em Uruburetama foi também com o NUINC. Nós estamos atuando com o NUINC, nesse caso das vítimas do Expo. E aí a gente queria ouvir um pouquinho mais sobre esse caso do Expose, que é um caso que vem sendo muito comentado. E aí, o que as vítimas podem fazer nesse caso? O que está sendo feito pelo Ministério Público? A gente queria ouvir um pouquinho mais sobre essa situação que tem abalado tantas pessoas e de crimes que muitas vezes ficam impunes e ficam escondidos. Primeiro, deixa eu te falar, assim, a atuação do Ministério Público ela foi assim, de imediato. Assim que o Ministério Público tomou conhecimento da divulgação, né, das postagens, o Ministério Público tomou conhecimento através da psicologia do NUAV, da equipe de psicólogos. A equipe de psicólogos fez um ofício dando conhecimento. De imediato, o NUAV começou com a busca ativa. Assim que a gente tomou conhecimento do primeiro caso, foi oficiado ao NUINC, porque nos cabia o acolhimento da vítima. Eu não poderia entrar na parte da investigação. Como era necessário aí a questão, já foi detectado pelo NUAV que havia um aspecto criminal, aí foi encaminhado para o NUINC uma notícia de fato. Aí, quando o NUINC recebeu a notícia de fato, aí foi instaurado o PIC e combinado e acertado da seguinte forma: já que envolve uma situação extremamente delicada, que no primeiro momento não se poderia partir de uma fase investigatória, mas sim de um momento de acolhimento, nós precisaríamos passar primeiro pelo acolhimento, e nós teríamos duas situações de vítimas menores de 18 anos e vítimas maiores de 18 anos. A gente teria que observar a lei que fala da escuta especializada, né? Teríamos que observar a lei para menores de 18, mas teríamos que ter um cuidado também com a questão da revitimização com todas as vítimas. Foi feita uma reunião com o NUAV e o CRAV, com todas as psicólogas, e nós começamos os atendimentos. Nós já fizemos vários atendimentos, certo? Mas a situação ela não é tão simples. Todas as pessoas que já nos chegaram aqui, algumas querem a responsabilização.
o procedimento já vai começar, certo? Mas muitas estão fazendo só o acompanhamento psicológico, certo? O adoecimento psicológico muito forte, elas estão muito fragilizadas, elas estão extremamente vulneráveis. Aquilo que eu falei, esse atendimento psicológico pode ser que fortaleça essa menina e ela entenda a importância da responsabilização. Mas esse não é o nosso foco, certo? Se tiver a responsabilização, aí, porque aqui no AVE, eu não quero saber, quando ela chega, o nosso foco é colher as demandas. Ela tem uma demanda de saúde, ela tem uma demanda educacional, exemplo, ela tem uma demanda social, eu vou saber dela, a época do fato, qual era a idade, ela era menor de idade, qual a relação dela com o agressor, mas eu não quero que ela me conte o fato, eu não quero que ela entre em detalhes sobre o fato, porque isso é o trabalho do profissional da psicologia e de quem vai estar investigando. Porque se ela for contar para mim, for contar para o profissional da psicologia, for contar para quem está investigando, a revitimização, ó, o trauma de contar e recontar, a gente derruba qualquer tentativa de revitimização. Nós vamos estar revitimizando essa vítima. Então, a gente faz acolher, abraçar. A gente sente, é perceptível quando ela entra e quando ela sai. Ela se sente acolhida, ela se sente cuidada. Esse é o nosso objetivo. E isso tem dado muito certo. Né? E é assim que a gente tem feito. A gente está com a agenda completa só de atendimento das pessoas, das meninas que foram vítimas. Agora, como a gente fez uma campanha, aquela hashtag dignidade sexual, a gente tem recebido denúncias não só de casos não só desse caso. A gente aí agora abriu um leque, a gente tem recebido denúncias de assédio no trabalho, vários tipos de denúncia que a gente está vendo como é que a gente vai fazer os encaminhamentos. Mas para todo mundo vai ter uma resposta. Muito importante isso, essa questão da violência sexual, e não só da violência, do assédio e de qualquer forma que precisa de uma nova consciência da sociedade. O MOAV tem esse papel de, em primeiro lugar, ouvir a vítima, acolher a vítima e, a partir daí, decidir. A responsabilização ela é necessária, mas nesse tipo de crime, ou em parte deles, você tem, inclusive, uma ação penal condicionada à representação, vai ser analisada aí caso a caso, de acordo com a tipificação, e sempre, em primeiro lugar, acolhendo a vítima. Eu acho que isso é muito importante que você tocou. Perguntaram aqui até quando pode ser denunciado. Criminalmente, você tem um prazo prescricional, vai variar de acordo com o crime. Alguns são bastante amplos de acordo com o crime. Mas a gente queria voltar aqui a esse ponto. As pessoas, atualmente, elas podem procurar o MOAV quando são vítimas de que crime? Quem é a pessoa que procura o MOAV? Qual é o perfil? A gente falou já em vítimas de violência, de violência física, de homicídio, ou que teve um parente que foi vítima de homicídio, e falou também da violência sexual. Quais outros crimes que as pessoas costumam procurar? Tem algum caso? E a gente já está aqui perto do encerramento. Tem mais 5 minutinhos aí, e o sistema aqui ele fecha logo depois. Então, a gente já está aqui a todo mundo. Se completou uma hora, ele cai. Mas a gente queria ouvir quais outros casos. Foi a minha primeira live, foi tão rápida, adorei. Muito esclarecedor e muito importante. Acho que foi muito clara a sua exposição. E aí perguntaram aqui do medo, né? Justamente o MOAV existe porque as pessoas estão com medo e é vencer esse medo. E quem não vence esse medo, muitas vezes, e tem medo de ser acolhida, acaba se vitimizando, e isso acaba tendo um resultado, inclusive, na saúde mental da pessoa. Foi o que você falou há pouco. Então, em que casos mais o MOAV recebe as pessoas? Pronto, a gente trabalha,
né? É importante dizer, as nossas vítimas, elas são vítimas diretas, né? Se for aquela pessoa, no caso, a vítima de tentativa de homicídio, a vítima de ameaça, mas a vítima indireta, ou seja, as pessoas ligadas àquela vítima direta. No caso do homicídio, os familiares da pessoa que faleceu. No caso do exposed agora, os familiares. Nós estamos atendendo as meninas, mas estamos atendendo também os familiares, o pai, a mãe dessas vítimas, né, que elas também estão muito mexidas. Então, a gente trabalha a vítima direta e a vítima indireta. E nós trabalhamos aqui, nós atendemos todo tipo de vítima. A gente trabalha vítima de ameaça, vítima de expulsão. A pessoa que sofreu uma violência, está impactada por uma violência, está precisando, está impactado pela violência, a gente tem esse carinho para dar, a gente tem essa energia aqui para passar para essa pessoa, para conversar, para tentar de alguma forma ajudar. O Ministério Público, né, ele tem essa obrigação com a população e a gente, apesar de ser uma obrigação, todos nós fazemos por amor, por entender que esse adoecimento mental, ele é mais, ele tem sido tão pernicioso na nossa vida, ele tem trazido um sofrimento tão grande, né, que às vezes só o atendimento, só o acolhimento já tem proporcionado tanto alívio a muitas das pessoas que nos procuram, que isso tem sido uma grande recompensa ao nosso trabalho. Então, nós estamos aqui, o nosso trabalho continua dessa forma. Foi uma grande alegria poder externar ao público de Fortaleza, do Ceará, o trabalho feito pelo LAV. A gente que agradece. Eu queria uma última pergunta aqui, se vítimas de violência por agentes do Estado, também o NUAV ouve? Violência institucional, nós acompanhamos, nós temos feito grandes trabalhos em relação à questão da violência institucional. Com certeza nós fazemos, acompanhamos, temos vários procedimentos. Quem já foi atendido aqui por conta de violência institucional sabe que nós fazemos atendimento de violência institucional. Com certeza, com certeza. Foi vítima de violência institucional, é perfil nosso. Nós fazemos atendimento. Desculpa não ter colocado, é porque a gente falou tanto, mas violência institucional é perfil nosso, de atendimento nosso. Com certeza. Então a gente agradece, queria então ouvir as suas palavras finais aí, e muito obrigado. Muitas pessoas aqui estão pedindo inclusive uma nova live, que querem ouvir melhor você, como compreender melhor a atuação do Ministério Público na defesa da vítima, uma atuação tão importante, que é uma outra face da atuação do Ministério Público na área criminal, é a área de direitos humanos. Porque receber, acolher a vítima, ouvir a vítima, em primeiro lugar, uma defesa do direito humano da vítima. Direitos humanos, na verdade, é direito de todas as pessoas. Eu acho que existe uma compreensão equivocada de algumas pessoas, como se direitos humanos tivessem uma limitação. Não, qualquer pessoa que teve um direito humano violado, ela tem o direito, tem o direito que esse direito seja garantido pelo Estado. Então a gente queria te ouvir as tuas palavras aí finais e para poder encerrar, e a gente vai gravar. Além de ser um direito humano, é um dever cristão. É um dever do Cristo, é um dever que o Cristo disse: cuidar da dor do outro, amenizar a dor do outro, reparar a dor do outro, poder cuidar um pouco do outro, chegar e amenizar, dar um pouco de carinho. É isso que a gente faz. Né? A dor, a perda dele, o que ele sentiu, a gente não pode voltar atrás. Mas amenizar, sentir que tem gente junto dele, tem gente com ele, fazendo que aquela dor causada pela violência ou potencializada pelaquela violência possa ser amenizada, ele possa sentir que ele não está só. E que essa instituição tão bonita, tão compromissada com o povo, que é o Ministério Público, está junto dele. Que ele confie no Ministério Público. Que ele confie que existem erros, nós somos humanos, mas nós temos um compromisso com a população.
E nós estamos aqui para estarmos juntos, né? Dessa vítima de violência, dessa pessoa que sente essa dor, a gente quer confortar, a gente quer chegar junto, a gente quer ser... A gente, no fundo, resumindo tudo isso, a gente quer fazer o que o Cristo determinou, o que o Cristo pregou. A gente quer curar, a gente quer chegar junto, a gente quer curar, ajudar a curar a dor. Te agradece obrigada pelas tuas palavras, pelo teu compromisso, pela tua sensibilidade. E assim, eu acho que a gente tem orgulho de trabalhar no Ministério Público, porque ele dá a oportunidade da gente fazer o bem, fazer o que é justo, isso é a nossa profissão. Então, isso é algo que realmente assim, recompensa a gente, ver uma pessoa que foi vítima de violência, que foi vítima de uma injustiça,